Olá, boa noite, Cláudio, boa noite, Diego. Tô aguardando a Gra aqui entrar, já que ela. Deixa eu só autorizar aqui. Diego, Cláudio, já estão aí com nós. Bem-vindos. E aí, Gra? Oi, Chegou? Gabi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite. E aí, já tá frio? Estela, Já, e como, né? Thiago, Beta, Adriane, tô vendo o pessoal entrar aí. Acho que tá cortando minha cabeça aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Pablo, bem-vindo. Boa noite, meninas, meninos, coraçõezinhos. Oi, Estela. Hoje eu mandei o convite para ela. Acho que vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Pessoal Coraçãozinho, entrando. Cláudio, Everton. Hoje vai ser uma noite bem bacana, gente. A nossa conversa aqui, né? De novo, né? Uma interação entre eu e a Gra, porque uma coisa acaba sempre puxando a outra. Então, hoje eu vou começar falando, né? E eu realmente espero que esse conteúdo traga uma diferença, né, na vida de vocês. Esse é o intuito nosso de estar aqui, né? Dedicando nosso tempo, nosso amor, nosso carinho para que vocês possam. Leandro, boa noite, sempre me acompanhando aí. Eu não consigo, eu olho as pessoas entrando, eu gosto de dar boa noite, Cláudia. Então, hoje eu vou começar falando, né? A ideia da nossa live é a gente falar um pouco sobre a autossabotagem e depois a Gra vai, que até ela me passou algumas dificuldades, né, que os clientes dela hoje estão tendo em relação à compulsão, em relação principalmente nesse momento, né, que a gente tá vivendo agora com esse caos das pessoas estarem mais em casa. Então fica mais difícil, né, de controlar a alimentação, de comer certinho, ser regradinho, né? Na verdade, eu acho que agora só tende a piorar coisas que talvez antes você já estava tendo dificuldade, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Gra? Tá Uhum. sendo mais difícil esse período, né, da quarentena. Sim, Que... porque no início, o que que eu percebo assim, Gabi, de queixas de pacientes meus, né? Que no início da quarentena todo mundo achou que fosse ser um processo rápido, que não fosse impactar tanto o país, as empresas, né? E com o passar das semanas, né? Agora já fazem provavelmente alguns locais fechem um mês, 50 dias de quarentena, e aí isso começou a gerar muita ansiedade para as pessoas. E com isso, acabam ocorrendo mais processos de sabotagem, né? Ao processo que já vinha ou de emagrecimento, ou de hipertrofia, ou então o próprio cuidado com a saúde, melhora de exames, né? Que vinha já acontecendo ao longo do ano. Uhum, sim, sim, porque o pessoal tá mais em casa, não tá na rotina também, né, que tava antes, então acaba tudo mudando, interferindo. Mas a ideia, gente, hoje de eu trazer esse conteúdo para vocês é entender o quanto, tá, a nossa parte emocional tá influenciando para essa questão da autossabotagem, né? O quanto as emoções influenciam nos comportamentos que você está tendo hoje. Porque o que normalmente acaba acontecendo? A pessoa sabe tudo o que tem que fazer, não é assim, Gra? Sabe da Uhum. dieta, sabe dos alimentos que ela precisa consumir, que são os mais nutritivos, os mais saudáveis, mas ela não consegue, né? Ou ela consegue por um tempo determinado, por poucos dias, e depois ela se afunda, né? Então ali começa o que é um processo de ansiedade, por você estar estressado, por você estar preocupado, por você não saber o que vai acontecer, e muitas vezes você acaba descontando na alimentação, mesmo sabendo que aquilo não é certo, né? Então, qual é o nível, na verdade, de autossabotagem que hoje está acontecendo na sua vida? E não apenas, né, para a parte da alimentação, mas eu vou pegar num âmbito assim bem geral. Hoje o foco é para alimentação, mas assim, o processo de autossabotagem, ele acontece de várias formas, né, na nossa vida, não apenas para os alimentos. E o que que é, na verdade, autossabotagem? Acredito que todo mundo saiba, né? A gente acaba sempre
deixando para amanhã, que é a procrastinação também, né? Aquilo que a gente deveria fazer. A gente sabe o que é bom para nós, o que vai nos fortalecer, o que vai ser melhor para nossa vida, e muitas vezes a gente não consegue ter aquelas escolhas, aquelas decisões, né? E aí a gente se pergunta, poxa vida, mas eu fui na nutricionista, ela me deu toda uma orientação, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu não consigo colocar em prática. E aí a Nutri vai lá e te dá uma chicotada, né? Não é assim, Gra? Não é bem assim, né? Só depois de um tempo, né? Só depois de um tempo. Só depois de um tempo. Mas não é que eu vou ficar do lado deles agora, né? Eu vou explicar assim, um pouquinho desse mecanismo, o que tem por trás, tá? De muitos clientes, talvez que a Gra atenda, ou de outras situações na sua vida que você vai estar se identificando nesse momento. A falta de persistência, a falta de vontade, a preguiça. Nós, como essência, nós não somos assim, gente. Esses são só sintomas que a gente vai tendo, tá? Devido a algumas questões emocionais que a gente vai se sobrecarregando, que a gente vai alimentando na nossa vida. E por conta de nós termos esse lixo emocional tóxico, né, na nossa mente inconsciente, a gente acaba muitas vezes se sabotando, deixando para amanhã aquilo que a gente sabe que deveria fazer hoje, aquilo que a gente sabe que vai melhorar a nossa vida, que vai melhorar a minha saúde. Quantas coisas você começa a identificar, por exemplo, sintomas, né, de autossabotagem. Eu sei que se eu fizer aquele projeto, a minha vida talvez financeira, a minha vida profissional vai ter mais sucesso. Eu sei que se eu comer aqueles alimentos que a nutricionista me indicou, eu vou ter mais saúde, eu vou conseguir emagrecer, eu vou ganhar massa magra, mas eu não consigo. E eu fico me culpando, me cobrando por isso. E muitas vezes, racionalmente, a gente não entende, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? O que está me levando a agir dessa forma? Se eu quero tanto, eu estou fazendo esforço, eu estou me dedicando, eu estou tentando, mas parece que vem um processo ali e te derruba, né? Então, um projeto que talvez você que quer fazer, que você sabe que vai melhorar a tua vida, aquela prova que você precisa fazer na OB, algum concurso que você sabe que tem que estudar e você acaba tendo um comportamento que deixando sempre para amanhã, dá uma preguiça, dá uma falta de vontade, você não consegue persistir. Então, quantas situações hoje na sua vida você identifica isso que estão acontecendo, tá? É claro que dentro da nutrição, do que a Gra faz, a gente tem que ter um esforço também. A gente sabe que vai depender de nós, né? Do quanto eu estou aberto, do quanto eu quero passar por aquele processo, né? Para emagrecer, para ganhar massa magra. O quanto eu quero? Eu acho que essa é uma boa pergunta. De 0 a 10, quanto você quer? Né? Porque quanto mais comprometido você estiver, mais você vai conseguir colocar em prática. O problema é quando você nota que existe um padrão aí se repetindo. Você percebe que está fazendo muito esforço, e você acorda e não consegue, inventa uma desculpa, isso e aquilo. Aí é que está a chave, tá? Tá existindo um processo que muitas vezes é emocional e que você não está entendendo o porquê que isso está acontecendo. Então, o que eu quero dizer? Nós temos duas mentes, eu até estou sem o desenho aqui delas, tá? A mente racional e o inconsciente, né? A mente consciente ou inconsciente, né? Como consciente é o racional e inconsciente é o subconsciente, como a maioria chama. 5% da nossa mente é aquela mente que está falando assim, ok, eu quero perder 5 quilos. Ok, tô comprometida para ganhar, sei lá, 3 quilos de massa magra. É aquela mente que sabe o que ela quer. Ela está determinada para aquilo. É 5%, tá? Essa mente, ela representa 5%. 95% da sua mente, 95%, que é o inconsciente, é aonde está esse lixo que eu tô falando para vocês. Que começa a gerar esse processo de autossabotagem. O que tem dentro desse lixo? O que é, afinal de contas, essas emoções, né, tóxicas? São todas emoções que hoje você sente raiva, situações do passado, não só do passado, agora também, tá? Mágoa, ressentimento, tristeza, culpa,
baixa autoestima, inferioridade, sabe? Toda e qualquer emoção negativa que você vem acumulando de experiências do seu passado, de experiências atuais, a gente vai colocando ali no inconsciente, fica ali impregnado naqueles 95%. Então, na verdade, são vários vírus que a gente tem ali. E quando a gente começa a eliminar esses vírus, a eliminar a parte emocional tóxica, a gente começa a ter comportamentos alinhados com aquilo que eu quero. Aí você começa a perceber, ok, a minha meta é perder 10 quilos. Eu vou na nutricionista, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, tudo que eu tenho que fazer. E eu consigo fazer aquilo. Eu tenho comportamentos, ações, tudo está se direcionando para aquilo. Agora, quando você percebe que você tem um objetivo, você tem uma meta na sua vida e você não está alcançando aquilo, está existindo lixo emocional, lixo tóxico, de crenças, de sentimentos que estão impedindo para que você tenha aqueles comportamentos, para que você faça o que tem que ser feito, tá? Então, eu sei que o papel da Gra, logicamente, é orientar, é fazer com que a pessoa, né, consiga a meta que ela quer. Porque normalmente eu acho que eles vão lá com meta, né, Gra? Não, eu quero perder tanto, eu quero ganhar tanto, eu quero isso, eu quero aquilo. O problema é quando a pessoa tá empenhada e que ela começa a fazer muito esforço. Mas, poxa vida, mas, sabe, tem alguma coisa além que eu não consigo explicar. Daí ela começa a ficar com preguiça, desânimo, falta de motivação. E o pior é que daí, além dela não estar conseguindo, ela começa o quê? A se culpar por aquilo, a ter pensamentos do tipo, poxa, realmente, meu pai e minha mãe têm razão, eu nunca me esforço para nada. Poxa, olha só, eu nunca faço as coisas direito. Poxa, olha só, eu não consigo realizar nada do que eu quero. Eu sou um desastre, eu não presto. Então começa a minar a mente ali de vários pensamentos negativos. Então, em vez de você estar melhorando a situação, você está agravando. Você está piorando. Você está gerando o quê? Mais vírus para tua mente, para tua vida. Né? Então, a ideia é eliminar a negatividade para que isso não piore. Né? Quanto mais a gente começa a limpar esses sentimentos, essas crenças que nós precisamos descobrir, as crenças que a gente tem, né? Os sentimentos que a gente vem guardando no nosso inconsciente, mais a nossa vida começa a fluir do jeito que a gente quer. Uhum. Né? Então, como eu falei, quantas vezes, né, você percebe assim que você sabe que não deve comer tanto doce, que você sabe que comer batata frita, que comer muita gordura faz mal, mas parece que tem uma coisa ali que faz com que aquilo te puxe. E você não entende qual é o mecanismo. Ou como eu falei, aquele projeto que você tanto quer colocar em prática, sabendo que se você colocar em prática, você vai ganhar mais, você vai ter mais sucesso, vai ser mais reconhecido, e você adia. Acontece sempre alguma coisa para que você não consiga fazer aquilo. Ou ainda, pessoas que têm vícios, como droga, como bebida. As pessoas sabem o quanto isso faz mal. Nós sabemos dos danos que causam para a nossa saúde e para a nossa vida. Mas quantas pessoas não conseguem parar com o vício? Né? Então, por que será que isso acontece? Racionalmente, eu sei que beber, né, que usar drogas, que qualquer outro vício me faz mal, mas eu não consigo. Então, gente, assim, o quanto é importante a gente entender da parte emocional, porque ela comanda a nossa vida, tá? Esses 95% que eu tô falando para vocês é o que comanda a nossa vida. Toda a bagagem emocional, se nós somos seres emocionais, 95% da Gabriela, 95% da Grace e de todos vocês é emoção. Então, se nós não estamos bem resolvidos com as nossas emoções, como é que vai ficar a nossa vida? Sabendo que quanto mais carga emocional eu acumulo ali, mais decisões ruins eu vou ter. Por quê? Porque é através desses 95% que eu vou tomar decisões. Né? É isso que acontece. Então, quanto menos negatividade, quanto menos crenças limitantes nós tivermos, mais a nossa vida vai fluir do jeito que a gente quer.
menos a gente vai se auto-sabotar. Tá? E como eu falei, não só para alimentação, mas para qualquer outra coisa na sua vida, né? Que você percebe que fazendo aquele curso, se especializando para algo que você quer, a tua vida vai melhorar. Mas você não consegue. Dá preguiça, surge algum imprevisto, sempre acontece alguma coisa e você não vai. E aí você começa a inventar desculpas e o tempo vai passando, né? E você não sai daquela... É tipo cachorrinho correndo ao redor do rabo. Entende? Então, não é que eu estou defendendo os clientes da Gra nesse momento, né? Porque a gente sabe que a gente tem o nosso comprometimento, a gente tem que estar comprometido e tem que dar o nosso melhor para emagrecer, para alcançar aquilo que a gente quer. Assim como tudo na vida. Agora, quando você percebe que o esforço está sendo muito grande, que está exigindo demais de você, é aí que você tem que se analisar e tem que observar o que está acontecendo comigo. O que emocionalmente está me barrando que talvez eu não estou consciente disso. A falta de confiança, a baixa autoestima, a inferioridade, a rejeição, o abandono, a raiva que eu sinto. Então, todas essas emoções, elas te puxam para baixo. Elas fazem com que você não tenha comportamentos, não consiga chegar onde você quer. Gente, relacionamento. Quantas pessoas aqui sabem, muitas vezes, que estão em relações que são tóxicas? Que o relacionamento não tá legal, não tá bom, mas a pessoa não consegue se destravar, não consegue sair daquilo. Tá ali aceitando migalhas. Então, assim, são várias coisas que se a gente parar para observar, e assim, todos nós, tá? Em níveis mais altos ou mais baixos, a gente tem um processo de autossabotagem. É normal do ser humano, né? Eu acho que ninguém é 100%. Por exemplo, claro que no passado eu era bem sabotadora. Hoje, assim, eu consigo realmente colocar as coisas em prática, fazer o que eu tenho que fazer. O meu nível de autossabotagem é muito baixo. Mas, por exemplo, uma coisa bem básica. Faz dias que eu tenho lâmpadas aqui para trocar e eu não troco. Então, eu fico sempre adiando, deixando para amanhã, sabe? Então, às vezes, pequenas coisinhas. Ah, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu sei que eu tenho que fazer um check-up em geral. Eu sei que você adia de ir para o médico, né? Com uma forma, talvez, de se prejudicar. Então, quantas coisas você está fazendo hoje que, sem você perceber, está se prejudicando? Isso é inconsciente, não é racional. Você está percebendo, começando a perceber. Poxa, o que está me levando a fazer isso? Racionalmente, ninguém quer ter prejuízo, ninguém quer se prejudicar, ninguém quer ir mal. Mas o que tem em mim, no meu interior, que emoções, que crenças, que estão gerando isso em mim? Aí é que está a grande chave, que está fazendo com que você não consiga, tá? Então, como eu falei, todos nós temos um nível de autossabotagem. Agora, quanto mais negatividade eu carrego, quanto mais crenças limitantes eu tenho, maior é o meu nível de autossabotagem. Para relacionamento, para saúde, para parte financeira, em todas as áreas da nossa vida. A gente vai se sabotar. A gente vai ficar em relacionamentos que não são os melhores. A gente vai deixar de ganhar mais dinheiro. A gente vai não encontrar a nossa missão de vida. Enfim, cada pessoa tem que se analisar, né? Eu sei que se eu fizer aquele curso, passar na OB, estudar, eu vou ir bem, mas eu não consigo. Tem algo me barrando, algo me travando. Então, tudo aquilo, se você olhar para a tua vida agora e percebe que está tendo uma trava, é porque tem um bloqueio aí. Tem algo que está desencadeando isso, tá? Então, eu acho lindo trabalhar com a parte emocional. Eu sou apaixonada por isso, porque quando a gente começa a entender que, na verdade, nós, como essência, nós não somos preguiçosos. Nós não temos falta de vontade. A nossa essência não é essa. Nós apenas estamos tendo sintomas que estão demonstrando que a gente tem bloqueios. Entenderam? Se vocês querem ir escrevendo aí, gente, eu tô vendo algumas pessoas entrando. O que vocês notam assim de autossabotagem em vocês? Que áreas da vida, o que acontece que vocês percebem que estão se deixando para amanhã, adiando? Vão me contando aqui, que daí eu vou compartilhando, eu vou falando também, tá? Que o meu tempo é meio limitado, eu não posso falar muito.
E, Gabi, uma coisa também que eu percebo que acontece muito é o quê? Que nem falou da lâmpada, né? Às vezes são pequenas coisinhas que vão acumulando e quando a Sim. pessoa percebe, aquilo virou uma bola de neve. E ela quer resolver tudo de É. uma vez, não consegue sair daquilo, e aí ela se afirma a crença que tu comentou. Eu realmente não consigo fazer, eu realmente, enfim, não sou merecedora de emagrecer porque eu sou uma preguiçosa, porque eu não coloco nada das minhas tarefas em dia. Então, tu percebe muito disso também, esse acúmulo de tarefas, né, que acabam Uhum. aumentando o processo, né, de sabotagem. Sim. Sim, com certeza. É que às vezes a pessoa tem tanta coisa para resolver e aí ela começa a pensar em tudo que ela tem para resolver. Aí dá mais preguiça ainda, né? Aí ela não faz nada. Tipo assim, é muita coisa, eu não vou perder tempo, eu não vou conseguir. Então, para isso é começar no começo. Faça uma lista do que eu tenho que resolver. Tá, hoje eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois, sabe? Aos pouquinhos, porque quando a gente olha um caminho e o caminho é muito extenso, pronto, eu já me sabotei. Eu já me Uhum. sabotei. Então, faz uma lista, anota tudo que você tem que resolver aos pouquinhos, uma coisa por vez, sabe? Não olha tudo. Olha para o que tem que fazer hoje, agora. Depois, amanhã, outra coisa. Depois, outra. Aí, quando você, nossa, já tô quase no final, né? Senão, Sim. realmente, a gente se sabota demais. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Perder o foco na dieta por falta de tempo. Bom, a falta de tempo, para mim, é desculpa, né? Então, ali sim já tem um nível de autossabotagem, né? Falta de tempo é desculpa, é porque você não está se organizando devidamente, né? Então, é rever os teus horários, é rever como tu vai fazer a tua programação no teu dia a dia, porque senão tu vai ficar se sabotando. Ah, mas eu perdi hoje, então amanhã também. Então, sempre vai ter uma desculpa. É desculpa, tá? Isso é desculpa. Então, eu sempre falo, anota num papel. Como vai ser? Ou no celular mesmo, né? Ah, de Uhum. hora tal até tal eu vou fazer isso. Não sei o quê. Isso. Quanto mais a gente tem organizado na nossa frente e no nosso mental, mais eu consigo colocar em prática aquilo, né? Eu acho que isso funciona muito bem comigo, com as minhas tarefas do dia a dia. Colocar nem que seja a menor coisa, assim, vou organizar a minha salada de tal horário a tal horário, vou dar retorno, vou efetuar tal ligação. Eu coloco Uhum. tudo na minha agenda, porque é a forma que eu consigo realmente, parece que desnovelar, melhorar, né, todas as tarefas que eu tenho no dia a dia. Então, essa Sim, forma porque, funciona porque super bem. porque o que acontece? Você tem clareza. E muitas pessoas não têm clareza, ficam aqui, ó, com a caixa toda desorganizada, né? Então, quando você coloca Uhum. na agenda, tá ali definido, ó, isso. Fica mais fácil de eu ter ações, de eu ter o que eu tenho que fazer, né? Tá definido. Então, eu tenho clareza. O importante é a gente ter essa clareza. De tal horário até tal horário, definir, sabe? Porque senão, hoje eu não consegui, daí dá mais preguiça, daí acumula para amanhã, e aí você não acaba não fazendo nada. E o pior, aí o que acontece? Você começa a se culpar por isso, né? Ter aqueles Uhum. pensamentos ali destrutíveis. Só para comentar com vocês, tá? Que eu acho que é importante isso. Quando a gente se culpa, gente, a culpa, ela vibra a 30 Hz. Ou seja, o que é isso? Na escala de vibração, eu não sei se é 30 ou 20 agora, eu acho que é 30. É muito baixo, tá? É muito baixo, uma escala muito baixa. Quando eu guardo culpa, de situações agora, de situações do passado, de situações há 30 anos, há 20 anos, não importa. Estou sentindo culpa. O que acontece? A gente cria um mecanismo inconsciente, tá? Uma forma de nos punir. A culpa é 30 Hz, isso, Lene. Ela está relacionada com o não merecimento. Como assim? Se você hoje, por exemplo, é uma pessoa que percebe que tem essa sensação de não merecimento, né? Com frequência parece que as coisas são demais, que é muita coisa para ti, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Então, observar quanta culpa eu venho guardando ao longo da minha vida. É como se você pegasse um chicote e fizesse assim, ó, nas tuas costas, tá? Então, toda vez que eu tô me culpando de algo do passado ou não só do passado, eu tô me chicoteando. Inconscientemente, eu vou criar uma forma de quê? Prejudicar a minha vida. Sem eu perceber.
Então, eu vou escolher um relacionamento que não vai ser bom. Eu vou escolher alguma coisa que vai me trazer prejuízo. Eu vou fazer coisas que vão prejudicar a minha vida sem eu perceber, gente, porque é inconsciente. Então, as nossas emoções, elas comandam tudo. Quanto mais negatividade, quanto mais coisa ruim você carrega, elas vão comandar a tua vida sem que você perceba. Porque é inconsciente. A gente vai escolher ter ações, atitudes baseado em tudo que a gente carrega de negativo. Tá? Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Gabi, eu acho que tu não viu aqui da Gabi Ravioli. Às vezes nós obesos achamos que é só uma questão alimentar. E agora percebo que a própria obesidade é uma autossabotagem. Achei bem legal isso que ela comentou. Uhum. Sim, tem pessoas que têm uma tendência, acho que já, não sei como é que vocês chamam, assim, acho que é engordar mais fácil, né? Uhum. É mais fácil, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu como, não que eu não engorde, mas assim, eu acho que poderia ser muito pior pela quantidade de comida que eu como, né? Mas qual foi a pergunta mesmo? Não, que ela comentou que a obesidade é um processo. Que ela considerava que a obesidade fosse só um processo alimentar, mas que agora ela percebe como a própria obesidade é uma autossabotagem. Sim, 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 porque às vezes a gente faz o quê? A gente supre algo que a gente não tem emocionalmente ali, uma carência, um amor que eu quero receber, sabe, dos pais, de pessoas à minha volta. Eu não tenho amor próprio, eu não tenho. Tô cheia de carências dentro de mim. Eu vou descontar isso aonde? Muitas vezes na comida, uma forma de engordar. Mas existem outras crenças também que podem estar relacionadas com isso, né? Porque cada caso é um caso, né? Estou falando num âmbito bem geral. Mas sim, às vezes a pessoa ela dá um jeito de engordar, de ficar obesa, sei lá, para não ser bonita, para não chamar tanta atenção. Existem, como eu falei, é muito pessoal, cada pessoa, né? Uhum. Então é mais ou menos isso. Bom, quando comecei a eliminar pessoas negativas e tóxicas da minha vida, tudo melhorou. Sim, com certeza. Com certeza a gente sabe que esse é um outro assunto, né? Mas é uma toxicidade também, a gente ficar convivendo com pessoas que nos colocam para baixo, que são negativas, que nunca nos apoiam, que, enfim, né? A gente vai entrar junto nessa energia. Então, assim, é melhor às vezes se afastar dessas pessoas e automaticamente vai vir pessoas conforme a nossa vibração, conforme nós somos, né? É mais ou menos na situação atual hoje, né? Todo esse caos. Se eu ficar ali o dia inteiro ouvindo notícia ruim, acompanhando tudo que é ruim da economia, das mortes, como é que eu vou me sentir? Não tem como eu me sentir bem. Não tem. E assim é com as pessoas também, né? As pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais pessoas negativas, falando do tempo ruim, falando do chefe ruim, falando mal das pessoas, reclamando disso, reclamando daquilo, nossa, eu saio de lá uma nuvem preta, né? Então, assim, é importante, sim, a gente se afastar de pessoas que são tóxicas, que não nos fazem bem, né? Aquela pessoa que está sempre para baixo, deprimida, e ter ao nosso lado pessoas que nos motivem, né? Pessoas que são positivas, que veem a vida de uma forma diferente, né? Que sempre enxergam o lado positivo de tudo, né? Nós vamos conviver com as pessoas parecidas com nós, né? Então, você tem como escolher isso. Mas isso já é outro assunto. Voltando para que o meu tempo tá no limite. A Carla falou: Não, Gabi, tu fala muito, tu começa a falar e tu não para de falar. Deixa tempo pra Nutri também falar. Eu não vi se ela tá aqui, mas enfim. Bom, eu acho que da minha parte é mais ou menos isso, Gra. Eu quero que Tá. tu fale agora. O principal é vocês entenderem, gente, que se hoje existe esse nível, né, de autossabotagem na vida de vocês, quanto mais alto, quanto mais você percebe que fica adiando, que fica procrastinando, que você não está conseguindo colocar em prática aquilo que você deseja, existe bloqueios emocionais, tá? Enquanto você não resolver isso, você vai ter que fazer muito esforço mental e físico para resolver a tua situação. Tá? Você vai e o que que acontece? Muitas vezes a pessoa até consegue, tá? Ela vai na nutricionista, ela tem aquela meta por 1, 2, 3 dias, uma semana, ela tá extremamente motivada, empolgada, e aí pronto, passou.
2 semanas ela já volta para o patamar que ela estava. E ela nem entende o porquê. Opa! Ligou um alerta. Ligou um alerta. Né? O que tem, será, emocionalmente que está me barrando? Fazendo com que eu não emagreça e não alcance meu objetivo. Tá? Então, é para que vocês parem também de se culpar. Porque eu ficar me culpando por eu não estar conseguindo, só vai piorar. Começo a ter aqueles pensamentos que eu falei, né? Nossa, eu sou um desastre, nunca consigo o que eu quero. Eu vejo todo mundo conseguindo emagrecer, tendo os objetivos e eu não consigo nada. Então, a tua situação só vai piorar, em vez de melhorar. Tá? Então, o que a gente faz? A gente limpa a negatividade. Para isso, vocês podem me procurar. Que eu ajudo vocês a limpar esse inconsciente ali, essa programação, esses vírus ali instalados. E automaticamente, sem você precisar fazer esforço, não. Esforço você vai ter que ter, assim, o objetivo que eu quero, né? Então, tem que ter uma meta. Mas, realmente, quando a gente começa a limpar o negativo, automaticamente você vê o positivo. As coisas começam a se... Sabe? Você começa a ter energia, você começa a fazer, assim, ficar ali o tempo inteiro. Nossa, muita força, muita força. Ou seja, você consegue colocar em prática aquilo que você quer, tá? Quando a gente limpa essa negatividade, essas crenças. Muito bem. Para quem me acompanhou até agora e se identificou com isso que eu falei, só mais uma coisa, eu vou repetir uma coisa importante. Se você aí que está me ouvindo, tá? Tem falta de persistência, sente preguiça, não está conseguindo chegar aonde você gostaria, pare de se culpar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é entender que você tá sim tendo bloqueios emocionais, tá? E é para isso que você tem que tomar a devida atenção, para aqueles 95% que eu estava comentando da tua mente inconsciente. É ali que está registrado vários vírus que fazem com que hoje você sinta essa preguiça, essa falta de vontade. Tá bem, gente? Então, se alguém se identificou com o que eu fui falando aqui, o meu presente você manda uma mensagem para mim no Instagram que eu vou retornar com presente para vocês, tá? Então eu aguardo aí quem quiser, é só me mandar que depois que a gente terminar a live eu já vou responder, tá bem? Agora eu vou deixar a Gra falar porque nós temos um tempo determinado e ela vai dar mais dicas aí sobre alimentação, sobre a compulsão para vocês, né, Gra? Isso aí. E eu fiquei com uma coisa na cabeça, Gabi, que eu deixei isso preparado para depois, mas eu quero começar falando sobre pensamentos sabotadores e pensamentos funcionais, porque uma frase que tu disse, linkando com uma afirmação da Julie, que é o quê? Quando eu chego. Não me recordo direito o que ela falou, mas é quando eu chego em casa estressada, eu penso, eu mereço uma pizza, né? Pra mim me sentir bem. Então, até tem uma lista, eu acho que eu postei no meu feed do Instagram falando sobre isso, pensamentos sabotadores. E aí tu comentou o quê, Gabi? Que muitas vezes a gente vive cercada de muitas pessoas que são negativas, né? E a gente acaba se identificando com aquilo e se punindo também. Então, não, eu realmente mereço chegar em casa com uma pizza, que meu dia foi horrível, eu realmente não consigo fazer dieta, eu não consigo tolerar a fome, ou então classificar alimentos bons e ruins. Realmente, os alimentos ruins eu não posso comer. Então, todos os pensamentos são pensamentos sabotadores. Então, a primeira coisa que a gente tem a fazer é substituir esses pensamentos sabotadores por pensamentos funcionais. Então, vou pegar o exemplo ali do cheguei cansado em casa, eu mereço chamar o iFood, chamar um X, eu mereço comer uma pizza, né? O primeiro pensamento que vem na cabeça de algumas pessoas. Tentar substituir esse pensamento por outro funcional, que é o quê? Se eu comer, eu terei 2 problemas. Vamos usar o exemplo da pessoa que está em emagrecimento. O que está me preocupando neste momento, né? Que daqui a pouco tentar nomear essa emoção. O que eu tô... Cheguei em casa estressado do trabalho. Por que eu tô assim? Qual que é o sentimento que eu tô tendo? Será que é realmente fome? Então, tentar nomear as emoções antes de querer comer alguma coisa. Então, se eu comer, eu vou ter 2 problemas. O que está me preocupando no momento, o que eu vou arrumar por ter comido, e em poucos minutos eu vou me sentir culpado. Então, tu vê como isso começa a mudar a chave, né? Ou não fará diferença comer um pouco a mais, né? Isso é uma coisa que vários pacientes me falam. É só um pedacinho, e de pedacinho em pedacinho eu comi a torta inteira. Então, comer mais faz a diferença sim.
né? Esse é o pensamento que a gente vai tentar utilizar, um pensamento funcional. Vai fortalecer o meu hábito de ceder, né? Vai fazer a diferença sim, porque vai fortalecer o meu hábito de ceder, fazendo com que eu esteja mais propenso a ceder em outras oportunidades. Então, eu estou pontuando alguns pensamentos que mais aparecem. O mais clássico de todos é: eu não consigo tolerar a fome. Eu recebo muitos pacientes que têm medo de sentir fome, ou que, se pararem para pensar, talvez nessa quarentena aqui, mal sentiram fome, porque passaram o dia inteiro beliscando alguma coisa. Então, esse é um pensamento sabotador. Esse medo de passar fome é um pensamento sabotador, que aí pode estar ligado com as crenças limitantes e com algo que aconteceu na infância, Gabi, que é o que tu comenta. Então, a fome, o que seria o pensamento funcional para a gente substituir? A fome é um pouco desconfortável, mas eu sou capaz de suportá-la. Ela vai passar se eu focar minha atenção em outra coisa. Então, esses são só alguns exemplos, mas que eu gostaria que, mais comuns, né? Que as pessoas fossem trabalhando de forma a substituir esses pensamentos sabotadores por outros funcionais. Não é tão fácil fazer isso na prática, né? Na teoria é muito fácil de falar, porque na hora que a pessoa chegou em casa, eu acho que várias pessoas se pegaram na quarentena abrindo a geladeira e pensando: o que eu vou comer agora, né? Abrindo a geladeira e pensando: o que eu vou comer? Sem estar muitas vezes com fome. Então, se nesse momento a pessoa pegou alguma coisa para comer e começou a comer sem entender o que ela estava sentindo, provavelmente ela vai se sabotar. Se nesse momento a pessoa parar, né, que é o que eu sempre falo, não ceder ao primeiro impulso, coloca o despertador para 5 minutos que seja. Por quê? Para trazer todo esse inconsciente que a Gabi fala para o nosso consciente. Tentar entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. E depois desses 5 minutos, você pode comer alguma coisa, né? A que você vai julgar mais saudável para o seu corpo naquele momento. Olha, a Tati, eu desconto todos os sentimentos na vontade de comer. Se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como também. Então, é bem essa questão que a gente estava comentando, da autossabotagem associada a esses pensamentos que ela está sempre se reforçando, né? E aí, tentando substituir eles pelos funcionais. A Jussi, logo, logo terei meu bebê no colo. Ouço muito falar que as mamães não conseguem se alimentar direito. Alguma dica para não se auto-sabotar e seguir com uma boa alimentação? Jussi, acredito que a primeira coisa é não acreditar nisso, né? Tu acreditando nisso, tu tá reforçando o que outras pessoas pensam. Então, é como a Gabi disse, tentar organizar os horários. Realmente, para uma mãe com um bebê pequeno, é tudo muito mais limitado, é mais difícil, né? A atenção ela fica toda voltada para o bebê, mas ao mesmo tempo eu tenho várias pacientes minhas que emagrecem muito nesse pós-parto e que conseguem se alimentar bem, tendo muitas vezes o auxílio de outras pessoas, do marido preparando a refeição, ou da mãe, ou da tia. Então tem que saber entender qual que é a dificuldade do momento, né? Não se posicionar como vítima. Posso interromper, Gra? Realmente Pode. o que tu falou é muito importante da pergunta da Jussi. Na verdade, ela já tá levando uma crença que nem é dela. Ela nem teve o bebê ainda e já tá tendo uma preocupação, um medo que isso vai acontecer com ela. Lembrando, gente, uma crença é o quê? Aquilo que eu acredito como uma verdade e eu manifesto aquela realidade na minha vida. Então, por que eu tô absorvendo uma crença de alguém que tá falando? Por que eu tô acreditando naquilo? Eu posso criar a minha realidade, a minha versão de ser mãe, do jeito que eu quero me alimentar. Entendeu? Então, se vem pessoas que ficam te falando, olha, ser mãe é difícil, tu vai se auto-sabotar, tu não vai ter uma. Caramba, é da pessoa, não é meu. Eu escolho ter uma alimentação saudável. Entende? Então, assim, que isso fique bem claro, tá? Para que tu não absorva crenças e pensamentos de outras pessoas. É aí como nós estava falando. Eu me envolvo com pessoas normalmente negativas, que me puxam para baixo, que estão sempre falando coisas ruins. Automaticamente eu começo a pensar da mesma forma, muitas vezes sem eu perceber. Por isso, de se afastar, né, de pessoas que sempre te colocam para baixo, tá? Mas o que a gente falou é bem importante, é observar que a crença não é minha, esse pensamento não é meu e eu vou fazer o que eu quero e não agir como as pessoas estão me falando, tá? Pode falar, Gra. Eu tenho uma paciente que eu vou trazer o caso dela porque é muito legal. E ela usou muito essa parte
Ela até deve estar assistindo, né? Daqui a pouco. Ela tem uma família onde o irmão dela prepara bolos com cobertura de chocolate maravilhosos logo que ela acorda. Que a família dela prepara muita comida boa. E que ela, do ano passado para cá, eu acho que foi de agosto para cá, ela perdeu quase 40 quilos. Que ela dizendo o quê? Isso é de vocês, mas a minha escolha é diferente. Então, achei assim, Exato. muito bacana a história dela. E entre outras que aparecem, mas pela determinação, a força de vontade que ela conseguiu evoluir nesse meio tempo, mesmo tendo tantos empecilhos todo dia em casa. Então, esse é um problema de vocês. Eu escolho ser diferente, né? Então, eu acho bem importante a gente não esquecer quais são as nossas dificuldades, né? Então, como eu costumo brincar, eu adoro castanha, adoro castanha. Nossa, tenho matar, assim, por castanha, nozes. Se eu tiver um pote de 100 gramas na minha frente, eu como inteiro quase num dia, assim, uma pegada. Como rapidinho. Então, o que que eu procuro fazer quando eu compro as castanhas? Eu divido tudo, já peso em pacotinhos, em porções de 30 gramas, de 20 gramas, porque eu sei que se o pacote estiver aberto, eu vou comer tudo. Então, eu sei que a minha dificuldade é essa. Eu vou tentar eliminar esse dificultador, né, que seria a porção grande, para porções menores, para conseguir seguir com o que eu estava determinada. Olha ali a G, quem será? Quem será? Ela mesma. Parabéns, gente. Uma baita mulher, super focada. Então, é isso aí, Lenita. Eu escolho ser diferente, né? Então, pontuando a nossa dificuldade e não tentando esconder ela embaixo do tapete, né? Eu sei que essa é uma dificuldade minha. Ela vai me acompanhar independente de eu querer ela ou não. Então, é importante eu saber identificar e tentar arrumar uma solução para isso. E não um pensamento sabotador, né? Ou uma desculpa. Como eu não tenho tempo, como eu estou em casa de quarentena, então eu vou comer mesmo, sabe? Então, tentar arrumar saídas. Um ponto bem legal que eu costumo combinar com os meus pacientes e quem estiver passando por esse processo de emagrecimento é o cartão do enfrentamento. O que é esse cartão de enfrentamento? A pessoa vai pegar uma folha, né? Vai pegar uma folha A4, por exemplo, e vai escrever todos os porquês ela quer emagrecer. Por que para aquilo, por que para a pessoa é importante? Ah, pode ser porque eu quero estar mais bonita, eu quero usar um biquíni no final do ano, eu quero ir para um casamento, enfim, pontua tudo, pela minha saúde, coloca todas as coisas. E depois coloca de 1 a 10 o porquê que aquilo é importante para a pessoa. As que ela perceber que mais se destacarem, deixa no celular ou deixa na porta do guarda-roupa, deixa do lado da geladeira, para que ela se lembre todos os dias do porquê é importante para ela estar emagrecendo. Eu uso um exemplo muito legal, que é o quê? Por exemplo, por que eu uso esse exemplo? Porque eu passei por isso, né? Na minha faculdade, que era o quê? Chegava de noite, eu pegava ônibus. Chegava de noite, era escuro, era frio, tinha um monte de gente naquele ônibus, às vezes eu tava de mochila, cheio de coisa, tendo que andar meio assim, todo mundo me esbarrando, e eu passava frio, eu passava medo por ser de noite, e todo mundo me esbarrando no ônibus, e eu precisava comprar um carro. Então, esse é um exemplo que eu uso. A gente sabe que o objetivo é o carro. O objetivo de vocês vai ser o cartão de enfrentamento. Se todos os dias você está andando de ônibus, você está vendo que aquilo ali é ruim para você, todos os dias você está se sabotando. Esse processo de sabotagem é ruim para você. Se todos os dias eu for lá, ou todos os meses, eu comprar um monte de roupa nova, um monte de sapato novo, eu não vou conseguir comprar meu carro. Eu sei que eu estou me auto-sabotando. Se todos os dias você for lá e comer uma sobremesa, comer um pastelzinho, comer qualquer outra coisinha, você sabe que você vai estar sabotando seus objetivos de emagrecimento. Então, por isso é legal ter o cartão de enfrentamento. Entender uma coisa que a Júlia estava falando, eu vou reforçar. Deixa eu só ver aqui o que as gurias estão escrevendo. Eu faço minhas próprias escolhas. O mental já entrou em dieta antes do físico. Isso aí. Determinação e foco começam pela mente. Fácil não é, mas são escolhas, né, Gra? É isso aí. Escrever os porquês você deseja emagrecer para ler como um mantra, toda vez que pensar em sabotar na dieta. É exatamente isso. Então, linkando com o que a Julie me falou, a gente sempre vai ter um gatilho.
que é esse gatilho? Para algumas pessoas é a ansiedade, para outras é a tristeza, para outras é a vontade de comemorar por ter feito alguma coisa bacana, né? E isso pode ter vindo lá da nossa infância, né? Da nossa mãe mimar nós. A minha mãe, até hoje, quando eu vou lá, ela faz bolo, ela faz sagu, ela faz pudim, porque ela sabe que são coisas que eu gosto. Então é uma forma também de me mimar e me agradar, e a gente vem com isso desde a nossa infância. Então muitas pessoas podem ter isso, do que, eu tive uma promoção no meu trabalho, eu mereço ir, sei lá, comer um sushi. Então são muitas vezes também processos que a gente vai aprendendo desde a nossa infância. Então, tentar entender qual que é o nosso gatilho, que pode ser o chegar... Eu vou usar o exemplo da maioria dos meus pacientes. Chegar em casa, fim do dia, cansado e chamar um iFood. Esse é o que acontece com a maioria. O problema é janta. Chegou em casa cansado, estressado, chamou uma pizza. Opa, me senti feliz por 5 minutos, depois veio a culpa. Então, o que a gente vai tentar mudar? Eu não vou conseguir mudar o gatilho, que é o estresse. Eu sei que quem vai conseguir mudar é a Gabi, né? Eu não vou conseguir mudar esse estresse, essa ansiedade. Então, o que eu preciso tentar mudar? A ação. Por mais que pareça contrário ao que você quer naquele momento, por exemplo, eu quero comer uma pizza. Não, mas eu vou chegar em casa e vou fazer um omelete. É totalmente ao contrário do que tu está querendo. Mas se tu conseguir trazer para consciência o teu prazer em estar se cuidando, em estar indo de encontro ao teu objetivo, vai ser muito superior ao prazer de ter comido essa pizza e ter se sabotado e estar com 2 problemas que nem a gente comentou. Posso dar uma ideia, Gra? Pode? Posso dar uma ideia? Nesse momento, o que acontece, né? Seria interessante a pessoa, talvez com esse pensamento ali, vou comer uma pizza, vou comer um omelete. Lógico que a pizza, nosso subconsciente ele é regido através de quê? Imagens, tá, gente? Imagens, sensações, emoções. Então, já vem aquela imagem da pizza lá, o chocolate, sei lá, o queijo derretido, aquelas coisas gostosas, né? Daí eu penso no omelete, aquela coisa não é tão gostosa. Mas aí, se você nesse momento pensar no resultado que você vai ter, se vendo lá talvez mais magra, com o corpo como você gostaria, ou se vendo lá gordinha, do tamanho da pizza, entende? Então, talvez nesse momento, quando você vai fazer a escolha, faça isso com a sua mente. Peraí, como é que eu quero ficar mesmo? Aí, não, eu quero ficar assim, entendeu? Então vai ser um mecanismo, talvez, isso me veio agora, tá? Mas pode ser que seja bom, tá? De você talvez substituir, né? Ver a pizza lá ou o omelete. Mas como que eu quero estar lá na frente? Magrinha ou gordinha? Do jeito que eu quero ou daquele jeito que eu não quero? Né? Então, quando a gente foca, lembrando, por que eu falei isso? Porque tudo aquilo que a nossa mente está focada, eu passo a concretizar, eu passo a realizar. Então, se você colocar mais força, mais emoção, mais sentimento para esse pensamento do omelete, que aquilo vai me trazer um resultado melhor, e você ficar pensando no que vem depois, isso vai te ajudar também, né? Para ter uma decisão na hora ali melhor. Eu acho que isso pode contribuir. Olha, isso sushi, diz a Julie, claro, né? Diz o Dani, eu tenho isso com meus amigos. Sempre nos juntamos e comemos muito. Vou dar um exemplo da nossa janta. Quantos segundos demora para esse processo de escolha no cérebro? É difícil pontuar quantos segundos, assim. Então, a gente fala em despertador de 5 minutos para a gente parar aquilo e conseguir trazer para consciência. Porque os primeiros segundos, normalmente, a gente está agindo no inconsciente ainda. Quer falar algo, Gabi? Tá no piloto automático, né? Então, peraí, deixa eu racionar. A vontade é o quê? Comer aquela coisa gostosa. É comer aquela coisa... Opa, deixa eu parar um pouquinho. Raciocínio. Aqui ou aqui. Aqui ou aqui. Entendeu? Então, quando você passa pro teu racional, você consegue ter uma decisão ali, né? Mais melhor, assim, pra tua saúde, pro objetivo que você quer, né? É visualizar os resultados que você tá querendo, tá buscando. Uhum. Então, acho que isso facilita. Com certeza. E entender que não é que você não possa comer um X, você não pode comer uma pizza, você não pode comer um doce. Entender. Não é que você não possa, mas você não precisa disso todos os dias. É muito melhor e muito mais prazeroso eu saber que hoje eu vou comer uma pizza e eu vou ter domínio sobre a quantidade que eu vou comer. Essa foi uma escolha minha.
minha, Grace, de estar comendo essa pizza nesse momento com a minha família, porque esse é um momento importante para mim. Vocês conseguem perceber a diferença? De eu estar chegando em casa, pedindo uma pizza que vai me durar 3 dias, comendo sozinha, assistindo TV e chorando, né? Que normalmente isso acontece. Ou tá comendo essa pizza, celebrando com os meus amigos, com a minha família, e tá realmente aproveitando o sabor que tem essa pizza. Então, eu acho legal isso, retomando o pensamento de cada um sabe as suas dificuldades. Então, por exemplo, eu sei que eu não consigo ficar sem doce uma semana inteira. Por que que eu vou me colocar uma meta de que eu não posso comer doce? Não seria muito mais fácil você estar vindo de uma realidade que está comendo doce todos os dias? Eu estipular isso para minha vida de 2 vezes por semana, com uma porção de 20 a 30 gramas, vou lá, coloco como meta 1. Chocolate, 20 gramas, 2 vezes por semana. Meta 2. Eu gosto de comer pizza. Então, pizza eu vou comer 1 vez por semana. Eu gosto de tomar refrigerante. Beleza, então eu vou tomar uma latinha de refrigerante a cada 15 dias. E o que funciona muito com os meus pacientes é usar tabelas. Por exemplo, colocou a meta, né? Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, e coloca os 30 dias, ou coloca os 20 dias. E aí vai dando X, aonde fez e aonde não fez. Isso também é uma forma de conseguir visualizar o que está fazendo e o que não está fazendo. Tem uma pergunta aí. Quais dicas você pode nos dar para organizar a alimentação na correria? Da Gil. Tem algumas pessoas, alguns pacientes meus que eu combino para deixar tudo congelado. Então tem que pensar o quê? O que eu preciso comer de café da manhã, de lanches, almoço e janta, onde eu vou estar e o que eu posso fazer para facilitar isso na minha vida. Então, por exemplo, almoço e janta. Eu estou na empresa, minha empresa, almoço. Minha empresa só serve coisa que não é saudável, mas tem um micro-ondas lá que eu posso usar. Beleza, deixa as jantas congeladas, deixa as porções congeladas para te usar como almoço na empresa. Os lanches já organiza de manhã antes de sair de casa ou organiza à noite. Então a gente tem que prever tudo que vai acontecer na nossa rotina da semana e tudo que vai acontecer no dia seguinte para conseguir se planejar bem com a alimentação. E aí, o que eu acho bem importante falar também, que a Gabi comentou, que às vezes a pessoa mesmo, o processo de autossabotagem não é de uma hora para outra que a gente vai se curar. Então, muitas vezes você vai cair em falha, você vai errar. E naquele momento que você errou, se você ficar dizendo para você mesmo, eu não devia ter comido, que é o que acontece, né? Comi, vem a culpa, que é o que todos os meus pacientes me falam. Veio a culpa, aí realmente não consigo fazer dieta, dia seguinte tá chateado que não conseguiu seguir dieta, não fez nada no dia seguinte, não fez no outro, segunda-feira eu volto para minha dieta. Então, a primeira coisa é acolher esse sentimento, né? Por que eu me sabotei? O que aconteceu? O que eu posso estar fazendo para na próxima vez isso não acontecer? E aí, todos os passos que eu falei anteriormente, vocês vão começar a colocar em prática. Bom, eu cheguei em casa cansada. Tá, cheguei em casa cansada. E aí eu chamei vou usar um X, chamei um X. O que eu posso fazer nesse momento? Eu tô chegando em casa cansada. O que eu posso fazer? Eu posso posso fazer um omelete de forno, que é gostoso, que tá na minha geladeira. E a salada, eu já posso deixar ela toda pronta e lavada para chegar em casa e não poder me justificar com isso. Então, tentar arrumar uma solução para cada problema que acontecer e acolher esse sentimento. Não só se dar chicotada, né? Que é o que o Gabi falou. Só chicotada vai baixar a tua autoestima e cada vez tu vai querer fazer menos daquilo ali. Porque tu sente o quê? Que o que você está querendo alcançar, você está tendo muito mais coisas que te prejudicam do que te auxiliam. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Parece que a tua meta é perder, vou usar o exemplo da minha paciente, 40 quilos. Mas está sendo muito difícil chegar lá, 40 quilos é longe, eu não estou conseguindo. Então, esses 40 quilos, você realmente não vai conseguir atingir. Porque você está usando esses pensamentos que estão te sabotando a todo momento. Se nesses 40 quilos a gente dividir por 5 quilos, por 4 quilos todo mês, se a gente for
desfazendo esse nó. Quando tu vê, ao longo do processo, esses 40 quilos já foram eliminados. Então é isso É que eu aquilo acho. que eu falei, né, Gra? Que fica muito distante quando a gente. Que o caminho parece difícil demais. Eu já me saboto só em pensar. Então, vai Uhum, fazendo aos pouquinhos. Não, o que eu tenho que fazer hoje? Tá aí, emagrecer depois da manhã. Porque senão, aí quando tu vê, tu já tá lá no final. Nossa, uhum, realmente. Né? passou. Então, é bem comum. Nós vamos precisar encerrar aqui, senão vai cair. E existe um sisteminha aqui que senão a gente não consegue salvar direito o vídeo, gente. Mas pode dar tchau para eles, Gra. Tá, pessoal, eu queria deixar também um brinde para vocês, tá? As primeiras, vou colocar 5 pessoas. As primeiras 5 pessoas que me mandarem uma mensagenzinha inbox com o e-mail, eu vou estar enviando para vocês um e-mail, um e-book que eu tô fazendo, na verdade. Eu vou deixar combinado para sexta, amanhã é quarta, para quinta-feira, eu estar enviando todos os e-books para o e-mail de vocês. Então, as primeiras 5 pessoas que me mandarem o e-mail, eu mando o e-book com várias receitas saudáveis que eu tenho. Tá bom, eu também quero. Peraí que eu vou te mandar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem tirado a noite aí para ficar com nós, né, nos acompanhando. Espero que tenha sido muito válido, de verdade, né, o que eu passei, as dicas que a Gra passou. Acho que a gente sempre tem a aprender, né? E quando a gente está aberto, é que a mudança já começa a acontecer, tá? Muito obrigada de verdade, uma ótima noite a todos. E vamos tentar, né, fazer com que essa questão da comida, assim, eu vejo por mim, quando a gente quer, a gente consegue, tá? Vamos colocar isso em prática, falando, não, eu vou conseguir, eu vou fazer as melhores escolhas para mim, tá? E se você não conseguir, se você percebe que não só na comida, na alimentação, tá tendo um processo muito forte que tá fazendo com que você fique triste, fazendo com que a tua vida não flua, eu tô aqui também para ajudar vocês. Então, fiquem bem à vontade para me procurar, me mandar mensagem. E eu também tenho um presente para quem depois me mandar. A Nádia tá me avisando para não sem salvar. Gente, beijo, 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 beijo. Tchau, Gra. Boa Beijo, gente. noite, bom Obrigada por descanso nos a todos. Até a acompanharem. nossa próxima live. Até. Boa Tchau, noite para tchau. todo mundo. Beijão.